Fala galera do Desenvolva-se Cast, que bom estar aqui com vocês. Eu sei que eu tô sumido, eu sei que esse programa tá sumido nesse primeiro semestre, mas vem novidades aí pro segundo semestre de 2023. Vocês vão entender no final das contas os movimentos que a gente tá fazendo, mas vamos ao que interessa. A gente tá aqui hoje para gravar de novo com essa nova turma da Tech for Humans. Boa! Daqui a pouquinho eu vou apresentar cada um. E prepara aí papel, caneta, bloco de notas, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair vários insights sobre o tema que a gente vai falar hoje. Daqui a pouquinho eu comento um pouquinho mais sobre esse tema. Mas hoje eu quero começar apresentando vocês. Eu não sei onde você mora, se você mora em Itajubá, não importa se você é de Itajubá, se você é de Nova York, esse cara, ele ganha mais que o prefeito da sua cidade, com certeza. Estamos aqui com o CTO da Tech for Humans, Marcos Mito Duarte, é isso mesmo? Não, pode tirar o mito. Bem-vindo, cara. Que honra. Valeu. Não, o prazer é meu. Estamos aqui para bater um papinho, né, com a turma. Show de bola. E vai ser legal. Vai ser top. E agora, deixa eu pegar o microfone aqui. A gente vai começar a apresentar a galera que a gente vai começar a falar sobre esse tema. Vocês vão entender o porquê desse tema. O público que tá aqui hoje com certeza vai ajudar você aí na tua carreira, naquilo que você faz no teu dia a dia. Léo, começa se apresentando, nome, alô, tá saindo. Nome, quanto tempo tá na Tech, o que faz na Tech e onde mora? Meu nome é Leonardo Fernandes, eu atuo como gerente de produto aqui na Tech, eu moro aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste. Corintiano? Não sou muito fã de futebol, mas por osmose pode ser, minha família é corintiana. Boa. E eu tô na Tech, na verdade, se for somar todo o tempo, já dá mais uns 2 anos, talvez. Eu trabalhei anteriormente na Tech, aí tive um tempo ali em outra empresa e agora retornei. Então, acho que já tem uns 2 anos de casa aí, se for somar tudo. Boa, bem-vindo, Léo. Novamente, né? Show. Boa. Tony? Bora. Me chamo Tony, né? Meu nome é Antônio, mas todo mundo aqui me chama de Tony. Sou desenvolvedor aqui da Tech. Moro em Curitiba, Paraná. Quanto tempo você tá na Tech? Vai fazer 1 ano em novembro, mas parece que já faz uma vida. Show de bola, bem-vindo, cara. Opa, meu nome é Gustavo José, eu tô 1 ano aqui na Tech, sou de Uberlândia e sou flamenguista. Você é flamenguista, você faz o que na Tech? Aí sim. Eu sou Dev. É Dev, boa, show de bola. Agora a pessoa mais linda desse rolê. A pessoa aqui. mais bonita da Tech, né, gente? E mais gente boa, talvez. Meu nome é Emily, né? Mas mais conhecida como Emily Peleteiro. Sou CSM na Tech, estou há 2 anos e sou de Itajubá. Uau, boa. Diretora de relacionamento. Diretora de relacionamento, né? Pros mais íntimos. Oi, tudo bem? Meu nome é Yasmin Caroline. Eu sou do time de suporte e sustentação da Tech. Tô há 2 anos e 1 mês na Tech, uma das mais velhas aí. E eu moro em São José do Alegre, interior de Minas Gerais. Quantas mil pessoas tem na sua Eu cidade? sou muito zoada por isso. É uma cidade que tem 5 mil habitantes. Nossa, passar minha se eu não me aposentadoria engano. lá, cara. Certeza. 5 mil contando o gado? Contando São as gado, pessoas. tem vários gados lá. Você esqueceu, animais. você esqueceu de falar que seu pai tem café, fazenda, esse tipo de coisa? né? Não, fazenda não, gente. Mas café tem, tá vendo? Sabia, café. sabia. Barão do café. Boa, Muito bom. bem-vinda. E a maioria me chama de Yas. Boa, Yas, valeu. Vai Opa. falar em alemão, em russo? só Não. O meu nome é Erickson Williams, eu sou desenvolvedor aqui na Tech, do círculo de IAG, e eu sou de São Paulo, daqui de São Paulo, porém eu estou morando no interior de São Paulo, numa cidade obscura chamada Salto de Pirapora, e... Quantos habitantes? acho, quase 10 mil. É maior que São José do Maior, É o dobro, é o mais do que a da Yasmin. Qual era a outra pergunta? Quanto tempo você tá? 1 ano e 1 mês aqui na Tech já. Boa, show de bola. Bem-vindo. E não gosto de futebol. Acho que a maior... Rocket League é o melhor tipo de futebol. Rocket League. É sobre isso. Alago. Bom, meu nome é Gustavo Guilardi, eu tô aqui na Tech já vai fazer 2 anos e 1 mês.
trabalho ali na parte do setor de qualidade, né, como QA. E aqui é Corinthians, né? Falou tudo, acabou. É basicamente isso. Boa, bem-vindo. Opa, olá pessoal, meu nome é Fábio, eu estou na Tech há mais ou menos uns 2 anos, atuo aí como desenvolvedor, eu sou de Rio Claro, São Paulo, mas moro hoje em São José dos Campos, também em São Paulo. É isso. É isso, boa. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver uma mentalidade de resolvedor de problemas. E problema todo mundo enfrenta, dificuldade todo mundo passa. O X da questão é como que a gente olha para esse trem, né, seu CTO? É isso. Eu acho que é muito propício esse assunto com essa turma, porque a maioria que desenvolve soluções, outro tem um relacionamento com o cliente, né, como CS, como suporte. O Gu ali é o cara de qualidade, você está cuidando de um time de inteligência artificial, né, um laboratório dentro da Tech. E, cara, o mundo, ele tem problema desde que ele é mundo, né? E aí você tem pessoas que acabam se vitimizando, né, olhando para o cenário, para a situação e falar, ok, é isso, pronto, acabou, eu aceito. E aí reclama de todo mundo, do governo, reclama do pai, da mãe, reclama do ex e fala uma série de coisas que a vida não está dando certo. E tem outras pessoas que são mais inclinadas a soluções. Beleza, o problema ele veio, mas vamos olhar para como resolver esse problema? E aí é interessante que daí nascem empresas, né? Daí nascem soluções para cuidar da humanidade do ponto de vista de saúde e por aí vai. E aí a nossa ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente desenvolve essa mentalidade de ser um resolvedor de problemas na sua visão? Você que é um cara que tem bagagem, tem experiência, como que você enxerga isso, Marcos? A gente que está assim nesse meio bem corporativo, né? No caso, especificamente da Tech, a gente está bem no enterprise, ou seja, a gente cuida de empresas que são grandes, né? A gente trabalha com empresas grandes. E empresas de tecnologia, no fim das contas, são empresas que solucionam problemas, né? E aproveitam oportunidades para solucionar problemas e que sejam propícios ali para os nossos clientes, né? Então, no fim das contas, a gente é um grande grupo de resolvedor de problemas, né? Então, a gente gera tecnologia eventualmente geram problemas, e talvez ali o grande segredo seja como lidar com isso no dia a dia, né? Pensando assim, como resolvedor de problemas, o foco tem que estar normalmente na solução e não no problema, né? Você pega, por exemplo, um problema que estoura em algum momento e que você precisa, como grupo, resolver. Se você foca no problema em si, ou seja, como aconteceu, quem foi a pessoa responsável, muitas vezes você vê muito isso, né? A questão de abrir uma sala de guerra, aí entra, e eu já vi isso em alguns lugares, e tipo, chega alguém carteirando, né? Tipo assim, não, que aconteceu, quem foi o culpado, e o problema tá lá, torando, né? E o foco não pode ser esse, né? O foco tem que ser na solução, ou seja, o problema está na mesa, vamos olhar de uma maneira técnica, analítica, tirar o emocional de lado, né? E vamos focar na solução. Porque é o que interessa, no final das contas, para o cliente, para a própria empresa, enfim, para a solução técnica. É o foco, de fato, na solução e não no problema. Claro que no momento oportuno, depois, você tem que fazer o diagnóstico, né? Por que aconteceu, como é que a gente vai atuar para aquilo não aconteça novamente, enfim. Mas se você cair na armadilha de ficar ali lamentando e apontando dedos, enfim, e não focar na solução, aquilo cresce, o problema não vai ser resolvido e aí todo mundo é prejudicado. Então, o foco normalmente é esse, na solução, né? Concordo. Então, é correto eu pensar que, no caso de vocês que são da área técnica, né? Na realidade, a gente não desenvolve tecnologia, mas sim a gente desenvolve soluções através da tecnologia? Exatamente. É que assim, tecnologia nada mais é do que um meio, né? A gente não pode pensar na tecnologia como um fim. Não adianta nada você ter algo super high-tech, ou do momento, pegar, por exemplo, o ChatGPT que tá aí bombando agora, né? E você não solucionar um problema com isso, né? Você não pode virar para o mercado e falar assim, eu entrego o ChatGPT. Tá, mas para quê? O que você vai solucionar do problema das empresas, do cliente, enfim? O foco tem que ser sempre no serviço e no que você está gerando de valor para o seu mercado, né? E não na tecnologia. A tecnologia é simplesmente um meio. Então, é isso. Boa. Agora eu quero fazer uma pergunta para um cara que eu particularmente admiro muito, enfim, a entrega dele, etc. É o Léo. Cadê o microfone? Passa aí pro Léo. Léo, a gente, em todo lugar,
principalmente quando estamos falando de ambiente corporativo, à distância ainda mais, a gente entra em vários calls, várias reuniões e quando surge um problema, sei lá, o sistema XPTO caiu. Ele acabou de falar sobre deixar as emoções de lado. Só que ali no momento da reunião parece, cara, que tem várias pessoas focadas em encontrar o culpado. E parece que é um comportamento do ser humano, que às vezes tá com um problema conjugal, você não quer resolver o problema com seu cônjuge. Você quer acusar seu cônjuge, não é? Então é meio que do ser humano, não é? Mas como que eu entro, na sua visão, tá? Como que eu entro numa reunião onde tem várias pessoas olhando para o mesmo lugar, não é? A manada tá olhando para o mesmo lugar, que é o problema. Na sua visão, como que eu desenvolvo uma mentalidade para focar na solução e encontrar alternativas para chegar no objetivo que é de todo mundo? O primeiro ponto é o foco, né, em entender o problema, entender o que está acontecendo. Acho que eu vou muito de encontro ali com o que o Marcos falou, né? O porquê isso ocorreu, o que levou a gerar isso. Acho que é uma discussão para depois. Certo. Né? Depois que você conseguir solucionar aquilo, pode ser que seja viável você começar a pensar no porquê que aconteceu, a fim de não topar com esses problemas novamente, né? Mas eu acho que encontrar o foco no momento do porquê que aquilo está ocorrendo, deixa eu entender isso primeiro e tentar trabalhar ali dentre essas pessoas que já estão posicionadas ali em relação a esse problema, né? Que já estão mobilizadas ali para tentar resolver isso, como que cada uma delas consegue ajudar para a gente ter uma agilidade em resolução disso daí. Muito bom, muito bom. Perguntar agora pro Erickson, na visão dele, como que eu me preparo emocionalmente falando para entrar com esse filtro emocional? Até porque eu já conheço o ambiente e sei que as pessoas, a maioria das vezes, tá? Eu conheço o ambiente e eu sei que as pessoas ali, elas não são muito inclinadas ou tendenciosas a resolver o problema. Elas querem ficar naquele limbo de ficar, às vezes, apontando, acusando e não chega numa solução. Na sua visão, como que eu crio um filtro emocional para isso, cara? Não tem certo e não tem errado, tá? Bom, você tem que separar a vida pessoal da vida profissional no momento que você entra na reunião, ou ao menos tentar ao máximo, né? E você tem que ter o apoio do time, porque se você se descontrola ou não consegue separar na reunião, o time tem que entender isso e também não deixar se levar pelo seu descontrole emocional e conseguir te apoiar para resolver e focar na solução do problema. Porque se todo mundo se descontrolar emocionalmente ou começar a encontrar culpado junto com você, também não adianta de nada. Se uma pessoa se descontrolar emocionalmente e todo mundo se descontrolar junto, aí nenhum problema é solucionado. Exatamente, nascem outros problemas. Então, o que eu penso é que é o time que tem que ter um equilíbrio, tem que estar bem... tem que estar focado nessa questão da solução. Porque a gente nunca pode contar que está todo mundo 100% bem o tempo todo. Entendeu? Boa, concordo. Tem esse ponto de atenção, né? Vai continuar falando? É isso mesmo. Tem que separar a vida pessoal da profissional o máximo possível. Sei lá, meditar antes da reunião, não vou falar mais do que isso. Entendi. Agora eu quero perguntar para duas pessoas que estão a Emily já me olhou assim, meu Deus, é para mim. Mas é para você mesmo, Emily, e depois a Yas. Vocês estão na linha de frente ali com o mercado, sentindo as dores dos clientes o tempo todo. E isso que o Erickson acabou de falar, pode passar para ela, é muito difícil, né? Extremamente difícil, às vezes, da gente conseguir separar a vida pessoal da profissional, porque o ser humano acaba sendo único, né? Mas como que você consegue, no meio do caos todo, encontrar o foco ali na solução? Quais são as skills que você tem, né, que você consegue encontrar o foco na solução quando a coisa está pegando fogo ali para os clientes, você olha e fala, não, vamos pensar, você tem aquela parcimônia, né? Você é a pessoa do relacionamento, você consegue conduzir a pessoa com o seu jeitinho. Como que você consegue fazer isso, na tua visão? Então, eu particularmente sou um tipo de pessoa que pensa o seguinte, não existe problema que não possa ser solucionado. Então, bom ponto já de anotação isso aí.
Independente da situação, né? Se existe problema, existe solução. Talvez, às vezes, no momento a gente não saiba qual, mas a gente tem, quando a gente entra, né, nessas reuniões, muitas vezes calorosas, a gente tem, né, seguindo com o ponto que o Erickson falou, deixar o sentimento ali, o lado emocional, né? Porque, por exemplo, pode acontecer situações que você entra numa agenda, as pessoas estão todas nervosas, né, estéreis, né, e a gente super entende isso devido ao tamanho do problema. Mas, aquilo, quando os dois não querem, né, ninguém briga. Então, a gente, pelo menos eu e a Yas, que estamos mais à frente aí, a gente tem que ser essa facilitadora. A gente tem que, se está pegando fogo, a gente tem que ali abaixar o fogo. Então, é a primeira premissa que eu levo, independente da situação, se existe problema, existe solução. E manter a calma. Eu acho que, principalmente a gente que é de tecnologia, às vezes a gente acha que fazer rápido é o que resolve, mas nem sempre. Às vezes é muito melhor a gente entender ali o problema, a gente ser sincero de falar, eu preciso de um tempo a mais, eu preciso conversar, eu preciso pensar e depois retornar e ser eficiente. Então, eu diria que o meu segredo, né, é isso. É respirar fundo, sempre olhar para a solução, né, entender que se tem um problema, é para isso que eu existo, né? Uau! Primeiro, é para isso que eu existo, para resolver esse problema. E depois trabalhar em equipe mesmo. Eu acho que o segredo aqui da nossa empresa, da Tech, é isso. Nós somos uma equipe. Não existe Emily, não existe Leonardo, não existe Marcos, existe Tech. E isso facilita muito, né, no dia a dia, porque quando eu tenho um problema, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O Léo para tudo que ele dá. Léo, depois eu te pago o que você quiser, né? Mas, brincadeiras à parte, mas a gente é muito, assim, parceiro, né? A gente é muito equipe. Tanto o Léo, os meninos mesmo. Então, sempre quando surge um problema e eu exponho isso internamente, é algo assim, mesmo que a gente não tenha a solução, a gente pensa junto. E eu acho que isso é o que faz a diferença, principalmente nas adversidades que a gente tem, porque a gente trabalha com sistema. Não adianta, gente. A gente falar 100%, nada é 100%. Então, eu tenho essa consciência, né, que se tem problema, graças a Deus, eu consigo manter meu emprego, né? Uau! Né, então, e é para isso que eu existo. E eu tenho esses feras aqui comigo, né? Eu tenho essa equipe. Eu nunca me sinto sozinha, né? Então, se eu vou na frente do cliente, eu sei que tudo bem, eu vou escutar, eu vou tentar entender ali, mas eu não estou sozinha. Então, eu vou conseguir resolver. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. Mas depois de amanhã eu tô na porta do Léo, né, cobrando. E eu sei que eu vou conseguir trazer, né, o resultado esperado por isso. Tá? Então... Cara, essa é a hora no nosso podcast, você solta o microfone assim e sai andando. Né? Acabou o podcast, era sobre isso. Já era. Cara, de verdade, você que tá assistindo a gente... Emily, olha para aquela câmera lá e fala, pessoal, voltar a parte que você... De verdade, gente, eu incentivo muito você voltar essa parte que a Emily falou, porque se coloca num lugar, no seu lugar de trabalho. Cara, você passa por isso, você passa por dificuldade. A primeira coisa que ela falou cara, não existe problema que não tenha solução. Talvez você não esteja no momento de conseguir resolver aquele problema. Então, às vezes... Colocar a cabeça fria, né? Pensar de uma outra forma, chamar parceiros. Cara, me ajuda a chegar numa solução? E aí, o problema a gente não quer chegar na solução e às vezes quer encontrar culpados, fica pilhado, envolve o lado emocional, não é? E acaba não chegando em lugar nenhum. E aí ela matou de uma forma excepcional. Cara, nós estamos aqui para resolver problemas. Todos nós somos pagos justamente para isso. E ela falou de um ponto importante que é a comunicação clara, né? Então, estando com o cliente ali... fazendo essa interface, né, de comunicação com o cliente. Por mais que o problema esteja crítico, né, o importante é você estar sempre comunicando de forma clara. Mesmo que seja, não tem atualização, o problema ainda permanece, a gente está trabalhando na solução. Volta no cliente, comunica. Volta no cliente, comunica. Você deixar o cliente no escuro, né, é a pior coisa que você pode fazer. Eu acho que o ponto, assim, muitas pessoas têm medo, né, de ser transparente. Exato. Né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que eu preciso passar um prazo, eu preciso dar um retorno, mas tá tudo bem se o retorno não tem um retorno, Exato. né? Desde que seja
verdadeiro e seja transparente. Então, eu acho que o principal, assim, ganho, assim, o principal, acho que virtude que a gente tem aqui na Tech, acho que essa é a palavra, é a transparência. Tanto para com o nosso cliente, quanto internamente. A gente é muito transparente um com o outro, né? Os meninos... Então, assim, eu falo com a empresa inteira, então, eles sabem quando algo tá pegando fogo, que eu não consigo mais segurar, e eles é muito recíproco mesmo. Eles se colocam no meu lugar. Às vezes, Empatia, né? às vezes eu puxo um pouco mais, às vezes eu sou um pouquinho chata. Eu sei que tô na lista negra deles algumas vezes, mas eles sabem o quão é difícil, muitas vezes, né? Esse nosso lado, principalmente o meu e da Yas, de ter que estar ali na frente, blindando eles, né? Porque a gente acaba sendo uma blindagem. Mas é isso. Muito bom. Yas, na tua visão? Eu acredito que a primeira coisa a gente tem que manter a calma, né? Eu já vivi várias experiências ali do que a gente chama de sala de guerra. Então, eu sou responsável ali por fazer a parte do cliente, né? Entrar com o cliente, entender o problema primeiro para depois passar para o time, né? De time técnico. A primeira coisa, o cliente fala que é urgente, né? Quando eu entro em salas, assim, por exemplo, tem várias pessoas ali naquela sala. Primeira coisa, quando a gente entra, tem várias pessoas falando muita coisa, cada um falando, né, um problema diferente. A primeira coisa é manter a calma e entender o que está acontecendo, certo? Né? A primeira coisa é entender o que está acontecendo, né? Ver se de fato eu consigo resolver ali na hora, né? Às vezes eles acham que pode ser um incidente, né? Uma indisponibilidade do sistema. E às vezes não, às vezes é um problema de configuração mesmo, né? Que a gente consegue ali resolver na hora, né? E outra coisa também, a gente precisa ter transparência, né? A transparência, acho que é um dos pontos aí principais que a gente tem que ter com o cliente. E saber envolver as pessoas certas. Eu acredito que a gente não tem necessidade de manter várias pessoas ali que não precisam estar, né? Então, por exemplo, quando a gente reúne ali o time técnico, cara, você sabe resolver esse problema? Não. Esse problema é de sua responsabilidade? Não. Então, não precisa ficar ali na sala, né? A gente não precisa envolver pessoas que não fazem parte ali do problema para resolver o problema. Somente os necessários. Somente as pessoas necessárias. Boa, boa. Cara, uma coisa que você falou é incrível também, né? Entender, cara. E as gerações que estão vindo, né? Cada vez mais, eles querem trocar a excelência pela pressa. Em tudo, cara. Eu quero ficar rico rápido, eu quero chegar lá naquele cargo rápido. Cara... Redes sociais também apontam para isso, né? O consumo rápido de conteúdo. Demais. Escutar um áudio do WhatsApp na velocidade 2. Enfim, ficar pulando o vídeo. Quem que pega um vídeo do YouTube de, sei lá, de 20 minutos e assiste de ponta a ponta, né? Fica aquele negócio... Não, deixa eu dar umas adiantadas aqui. Não, aqui não importa. E vai atropelando tudo, né? E aí você começa... Isso vai virando o automático da sua vida, né? Exato. Até dentro de casa, com os filhos, com o esposo, você começa a fazer tudo na pressa, né? Não tem aquele negócio de sentar... Sei lá, tomar um café junto, né? Tempo de qualidade, pega né? o café, o filho já vai pra frente da TV, aí, enfim, fica aquela bagunça, né? Exatamente. E aí a pergunta que fica é, onde que nós vamos parar? Não é? Eu, como, enfim, profissional da área da psicologia, me preocupa muito isso, mas focados aqui no nosso tema cara, será que a gente consegue ser profundos? Se a gente tá com tanta pressa assim? E quem lida com o cliente, né? Cara, o papel do cliente eu acho que é aumentar a temperatura lá em cima, e o nosso é ser um iceberg. Né, para ter o entendimento correto, para ter as ações necessárias. Porque se a gente entrar na pilha, o que dá? Dá ruim. Concorda? Eu acho que é muito... Só eu que vou falar. Ai, meu Deus. Fala aí, gente, também, viu? Deixa eu passar pro meu amigo aqui primeiro. Eu queria agradecer vocês duas por ser o nosso shield. Que fofo, cara. Porque de verdade, vai dar um corte isso daí. Vocês blindam a gente de muita coisa e muita dessa pressão. Vocês que tancam isso. Vocês que absorvem isso. Vou ter que parar de usar esses termos, mas enfim. Mas só para complementar ali o que o Erickson falou, isso é bem legal e é importante também, né? Quem está fazendo ali a interface com o cliente, de certa forma, conseguir isolar o time técnico para que o time técnico consiga trabalhar na solução de fato, né? Super importante. Porque muitas vezes a gente vê, tipo assim, não, põe todo mundo na sala, eu quero falar com todo mundo, e fica todo mundo discutindo e não tem ninguém de fato solucionando o problema, né? Exato. Então o time de desenvolvimento, o time que de fato está ali
atuando na solução, ele precisa de paz, digamos assim, para pensar na solução, né? Total. Senão entra no meio do furacão e as coisas não andam, né? Então tem Total. essa questão também de Total. blindar o time, como o Erickson falou, né? Cara, e rapidinho, a gente aqui tá falando de, né, de tecnologia, mas você que é de logística, você que é, sei lá, comércio exterior, qualquer área que seja, cara, faz uma parafrase com o teu contexto e pensa em como que você consegue, né, trazer esses insights para a tua realidade e aplicar. Esse podcast aqui não pode existir simplesmente para ser mais um. A gente tem que sair daqui para colocar isso em prática e tornar a nossa vida mais leve possível. Vai lá, Amy. Não, eu só ia complementar, né, que você mencionou a questão da rapidez, né? Acho que o mundo, né, hoje em dia a gente tende a cada vez mais estar mais acelerado, né? Por exemplo, né, se a gente compra um carro, passou, sei lá, uma semana já tem um outro carro melhor, um celular que seja, né? Tem o iPhone, acho que 14, eu tô parada no 11, gente. Eu já tô no 11 ainda, já tenho o 14, 15, sei lá. Então, eu acho que vai da gente, poxa, entender qual é o nosso momento, sabe? A gente... Porque enquanto a gente ficar ali, sempre vai ter algo mais atual, sabe? Sempre vai ter algo querendo que a gente, né, algo nos comparando. Então, eu acho que vai a gente se conhecer e se entender. Acho que esse é o primeiro ponto. Só que pra gente que é de tecnologia, se a gente não evoluir, a gente fica defasado, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de entender, né? Tá, eu não posso ser rápido, porque nem sempre rapidez é sinal de eficiência, né? Mas Anota essa, pelo amor de Deus, pô, de verdade. Mas nem... Ele tá que tá hoje. Por que tira o café da manhã dessa menina, gente? Eu não tô vendo. Ela não é assim normalmente. Olha, eu me esforçando aqui, ele acabando comigo. Tô brincando. Cara. A gente fala, dizem que a gente fala o que tá cheio o coração, então... É verdade. Mas esse eu acho que é o ponto, principalmente pra gente que é de tecnologia, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente aqui, né, eu falo a gente, porque todo mundo sempre tá envolvido, mas a gente que pensa em tecnologia, a gente não pode também falar, não, então, né, vou deixar ali, então... Não, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que... Poxa, igual as tecnologias que tem, né? O ChatGPT, poxa, particularmente me ajuda muito. Então, como que eu posso agregar isso no meu produto, né? Acho que é uma das missões que a gente tá tendo aqui na Tech, Sim. com o nosso amado CTO, né? Ele veio para somar. E a gente tem isso, né? O equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio para tudo, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Entender, poxa, que momento que eu tô? Será que eu tô num momento de eu quero fazer tudo rápido, eu quero conquistar tudo rápido? Então tá bom, esse é o momento, ok. Mas qual que vai ser o ganho com isso? Então, eu vim numa área de suporte junto com a minha amiga Yas. E quando eu era de suporte, eu queria fechar 100 chamadas por dia. Porque eu sou um tipo de workaholic, sabe? Tô melhorando bastante, tô tendo vida social agora, tô trabalhando nisso. Porque eu achava que eficiência, né, era fazer tudo rápido. Mas aí eu fechava 100 chamadas no dia, no outro dia tinha 50 para me tratar, porque eu não fiz com excelência, né? Porque eu achava que quantidade era melhor que qualidade. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Hoje, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com os clientes. Muitas vezes, eu fico em 1 hora em reunião com eles, escutando, tentando entender. Muitas vezes eu não passo diretamente pro time, porque eu tento entender primeiro a demanda para que eu seja efetiva na troca, né? Porque senão é igual o Yas falou. Coloca todo mundo na sala de pessoas que não precisava, tá? Eu vou parar o Tony. Vamos lá, vou dar um exemplo do meu amigo Tony. O Tony... Que custa caro. Custa muito caro. A hora dele... Gente, o cérebro dele, você tem que ver os... O quê? Se esse menino morrer, o cérebro dele vai custar mais de 1 milhão. Tenho certeza. Eu tenho certeza disso. E eu paro o tempo do meu amigo Tony pra falar uma coisa que não precisa ser o Tony. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu só queria frisar isso, tá? Porque, além dos clientes, muitas vezes eu estou com muitos fornecedores. E o que eu vejo é que tem 50 pessoas na sala, né? E quem resolve é o estagiário. É só o estagiário que precisava estar ali. Uhum. E outra coisa que eu vou ter que expor, tia, eu vou ter que falar. Nem sempre precisa de reunião, gente. Tem coisa que dá pra ser um e-mail. Eita! Né? Tem coisa que pode ser um e-mail. Famoso, né? Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Então, é só esse ponto mesmo que eu queria frisar aqui. Isso que ela falou antes de começar o podcast, que ela não ia falar nada. Né? Eu sou tímida, gente. É tímida, tá tudo bem, tá tudo bem.
Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês e eu quero puxar pro Tony. A gente teve, antes de ontem, hoje a gente tá gravando, é dia 15 de junho, quinta-feira. A gente foi no Escape Room antes de ontem, no dia 13. Para quem não sabe, Escape Room é uma sala temática onde você entra, né, e tem alguns mistérios ali para você poder acabar desvendando. E a gente foi com essa turma, putz, foi sensacional, né? Foi muito legal. Foi muito legal. E tiveram aqui 3 pessoas que acabaram se destacando pra gente poder sair. Você tem que resolver um mistério em até 1 hora. E são vários enigmas, né, Tony? E eu quero fazer uma pergunta pra você do seguinte. O que você traz da sua vida pessoal? Eu acho que você vai entender minha pergunta. O que você traz da sua vida pessoal, não é? Pra quando você tá numa situação de temperatura e pressão, por exemplo, na vida como desenvolvedor, ou como a gente estava naquela sala de skip room, né? Para você encontrar a solução e estar focado. Porque eu observei você ali, eu não estava detonando, não, eu estava observando. Eu observei você ali, você estava, caraca, eu preciso resolver. Você estava muito centrado. Qual é a skill que você traz da sua vida pessoal, na tua visão, que você consegue ser esse solucionador de problemas? Cara, eu sou um cara que gosta muito de padrões, né? Então, por exemplo, a minha gaveta de colher, ela é toda padronizada, pra você ter ideia. É meio difícil pensar em como dar vida pessoal pra isso. Questão do foco, talvez, né? Questão do foco, mas eu acho que ele tem uma outra coisa, cara. Jogo. Você é um cara que gosta de jogos, certo? Gosto de baralho. Exato. Quando você entra pra jogar, por exemplo, baralho, você entra no estado de flow? Entra. Né? Fica atento a todos os sinais, vendo o que tá rolando ali, tenta pegar algumas coisas de outros jogadores, coisa do tipo, eu acho que é o padrão que eu tanto procuro, né? São sinais que eu acho que existem e que podem me ajudar de alguma maneira. Você consegue enxergar que é possível trazer esse estado de flow do jogo pra sua vida como deve? Sim, com certeza. Normalmente, quando a gente desenvolve, a gente segue uma série de padrões que a gente chama de patterns e coisas do tipo. Isso pode ajudar ou muitas vezes atrapalhar, dependendo da situação. Mais ajuda que atrapalha, na minha opinião, e isso ajuda muitas vezes a solucionar algum bug, algum problema de fato, que basicamente vai em uma cascata. Você começa em um ponto, você vai indo, você já começa a vincular uma coisa com a outra. Então, com certeza ajuda. Sensacional. Gostei. Agora outro cara que ajudou a gente e muito lá. Seu Fábio. Fábio teve uma tentativa completamente diferente. Enquanto tava todo mundo focado em resolver os enigmas, né, de uma outra forma, ele falou, cara, eu vou tentar na raça aqui, né, e acabou chegando numa solução. Cara, na tua cabeça, como que a gente desenvolve uma mentalidade de resolvedor de problema? Como que funciona isso pra você? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que encontrar o problema raiz. Uau. Muitas vezes a gente está lidando ali com sintomas e a gente tem que pegar esses sintomas e encontrar o problema raiz. Depois a gente precisa encontrar as pessoas chaves, né? Porque tem a visão sistêmica desse problema raiz para conseguir encontrar a solução. E como a Emily disse, todo problema tem uma solução, mas assim como todo problema tem uma solução, existe mais de uma solução, provavelmente. Então, dependendo do contexto, a gente precisa, às vezes, abrir mão e aprender novas coisas para poder solucionar esse problema. E tem que buscar excelência, né? Não é só resolver de qualquer jeito, né? E como a experiência que a gente teve ali no Escape Room, que aconteceu foi que a gente teve uma parte da solução e faltava pouco para conseguir decifrar o enigma ali, né? Que era a senha do cadeado. Pô, a gente já tem um pedaço ali e tem pouco tempo para resolver, vou tentar de outro jeito ali, ter persistência para ver se consigo resolver mais rápido, né? Então, Uau. foi meio que isso. Sensacional. A causa raiz e estudar, né? Você falou de a gente se atualizar. Cara, é importantíssimo, né? O legal do Escape Room também que eu achei foi que, por exemplo, quando a gente chegou lá, um instrutor falou, né? Vocês estão num grupo grande, que era o máximo, né? Acho que eram 10 pessoas que a gente estava. Ele falou, isso pode ajudar ou pode atrapalhar. Porque se o time não se organiza e fica tentando todo mundo resolver a mesma coisa, aí um falando por cima do outro, a gente ia, né, se embananar ali. E a gente, eu acho que conseguiu
meio que naturalmente fazer grupos trabalhando em soluções, em partes diferentes dos enigmas, né? O Erickson Mora estava sentado no chão lá, fritando no cadeado, no cadeado de letras. Pega lá. Queria fazer uma analogia com programação, porque eu cometi um erro lá no Escape Room, que é o de over-engineering. Eu desenvolvi uma função desnecessariamente complexa, porque depois que você montava aquele mini puzzle ali, bem simples, que dava essa senha Brian, eu comecei a contar os números das letras do alfabeto até, por exemplo, B2, enfim, associar cada letra a um número. Aí quando passava a letra do alfabeto de 10, por exemplo, 12, aí eu somava, tipo, 1, 2 para 3 e tudo mais, até dar 4, que era o número de números no cadeado. Aí quando tinha Brian, não tem mais, mas enfim. Quando eu tinha a quantidade de números corretas, aí eu falei, não, tenta essa senha. E no final, a senha era só colocar Brian num outro cadeado que era de letras. Aí eu falei, nossa, que coisa estúpida. E aí eu fiquei ofendido e transtornado, tipo... Eu tipo, fiz todo esse cornojob à toa e, tipo... Cornojob! Aí... Enfim, O cara tava sentado no chão, fritando. Aí depois, a mesma coisa, eu tava tentando quebrar com brute force lá, mentalmente, aquela matriz de caracteres ali. E no final das coisas era só encaixar na luz negra na parede, enfim, over-engineering de novo. Então, é uma tendência que eu tenho de achar que as coisas são mais complicadas do que elas são. E na vida real também, assim, o cliente às vezes tem um problema que é mais simples do que é. Exato. E às vezes eu não enxergo isso porque na minha mente é sempre um bicho de 7 cabeças. Então, enfim, é que minha mente é insana às vezes. Então todo mundo solucionou mais rápido porque eu sou maluco. Simples assim. Gu, vocês estão muito quietos, cara. E aí? Bora, e aí? Além de Vai Corinthians, tem o que mais? Nosso QA. Bom, eu acho que nessa parte de resolver problemas, né, como você já mencionou ali, de ter uma sala de guerra, de todo mundo atropelando o outro, eu acho que a primeira é ouvir quem está trazendo, né, o problema ali do cliente, como a Yasmin falou, né, designar ali as pessoas corretas e um apoiar o outro ali, ter empatia, porque um apontar o dedo pro outro ali, igual o Pica-Pau, não, é você, não leva a nada. A gente já teve um caso, assim, que acabou acontecendo isso e foi, tipo, 20 minutos de cal ali que, quando a gente foi ver o problema, foi 2 minutos. Nossa. Então, tipo, um empurrando pro outro, não, foi você. E, tipo, quando realmente foi ver o problema aqui, uma pessoa puxou, não, isso não é agora, isso a gente vê depois e vamos resolver o problema ali. Deu 2 minutos de cal, tipo... Então, é algo desnecessário, atrapalha no impacto de todo mundo. Era algo que todo mundo já poderia estar ali voltando para sua função, né, correta, que uma reunião de 5 minutos já seria o suficiente. Então, acho que é empatia e um pouco de orgulho ali, deixar meio de lado e levar ali uma comunicação menos violenta, sabe? Tipo, mais limpa. Cara, o orgulho só destrói, cara. E tem muita gente que já chega armado para trabalhar com isso. É o exemplo clássico de foco no problema e não na solução, né? Foco no problema e não na solução. Total. Ou também de tirar da reta, né? É um grande problema do ser humano. Eu acho que eu quero tirar a minha da reta, mas a minha função aqui é só tirar a minha da reta. Não consigo contribuir em nada. Mas se ele parasse, vou parar de pensar nisso e mesmo que eu não saiba o assunto, eu vou tentar caçar alguma coisa aqui, se eu ver que eu não tô produtivo, eu saio. Em muitas casos assim de emergência, os meninos que devem, eles vão mexer no código, às vezes eu fico lá, o que eu vou fazer? Eu como QA, né? Eu já saio olhando o log, eu saio tentando fazer como o cliente fez, como que foi, aonde que foi, pra tentar ajudar eles de uma forma ali, talvez de um ponto de vista que eles não estavam pensando, né? Legal. Então, acho que esse é o caminho. Todos se colocar ali no mesmo lugar, a gente tá todo mundo junto. E a gente tem que entrar junto nessa e sair junto todo mundo feliz, né? Sensacional, cara. Sensacional. Gu?
Falar do Flamengo de novo, a gente te tira daqui, cara. É nóis. Gostaria de comentar que eu gostei bastante do espírito de equipe na sala do Room, né? Porque a equipe toda se dividiu em 3 etapas lá. Tinha alguém resolvendo enigma, outros fazendo brute force no cadeado e outros procurando pista, né? Eu acho que esse espírito de equipe fez a gente resolver os problemas. Foi muito bom. Fez uma baita diferença, né? Sim. Boa. Show de bola. Mais alguém quer dar alguma contribuição? Posso trazer Bora. Só o que eu fiquei pensando ali em relação ao que a Emily falou e até o Fábio também. Quando a Emily comentou que existiam dias que ela pegava ali uma quantidade de chamados e queria matar todos eles e no dia seguinte você tinha uma outra quantidade grande de chamados. E o Fábio, quando ele comenta que muitas vezes quando você está olhando para o problema, você está olhando para o sintoma daquilo, né? E não o problema real. Acho que é algo que eu sempre pensei em relação a isso, na resolução de problemas, é pensar se quando você está pensando numa solução, é de fato uma solução definitiva para o problema que você tem, ou você está só meio que tapando o buraco ali por hoje, de forma que isso possa voltar para você amanhã, na semana que vem. Então, acho que não só para o âmbito técnico, acho que para software ou para empresa de tecnologia, talvez até fora do corporativo, né? Para problemas pessoais. Para a vida, né? Para a vida, de forma geral. Pensar se uma solução que você está pensando para algo, para qualquer problema que você tenha, é algo que vai, de fato, sanar aquilo por completo, né? Ou você está resolvendo por hoje algo que você poderia estar dando alguns passos para trás e pensando de uma outra maneira, tendo uma visão longo prazo, né? a longo prazo, para que aquilo não volte a acontecer. Mas que às vezes é necessário, né? Às vezes você precisa da solução de curto prazo para chegar até eventualmente... Para ter mais tempo para chegar na solução definitiva. Mas não esquecer da de longo prazo. Claro. E por falar nisso, bom ponto. Tá chegando a série no segundo semestre, pensamento de longo prazo. A gente vai falar sobre saúde financeira, emoções. Cara, a gente vai trazer especialistas para falar de um overview da vida geral, pra gente começar a desenvolver de fato uma mentalidade de longo prazo, cara. Toda vez que eu pensei somente no curto prazo, vou comer esse chocolate aqui agora, vou gastar esse dinheiro. Cara, eu só me dei mal. A partir do momento que eu virei a chave e falar, putz, daqui a pouco eu já faço 80 anos e se eu não cuidar da minha saúde... Não, cara, a vida tá passando rápido, cara. A vida tá voando. Você tá perto, Marcos. O Marcos... Tomei de graça, tá vendo? Obrigado. Então tá chegando, se prepara pro segundo semestre, a gente vai cair matando nesse assunto. Muito bom ponto, cara. Muito bom. E eu quero só fechar essa etapa de Escape Run. Eu acho que o maior aprendizado assim, que eu tive é que, independente do problema, nem que seja faltando 1 minuto e 40 segundos, a gente vai resolver. Nossa, verdade. Sensacional. Nem que seja no último momento, se trabalharmos juntos, se a gente estiver alinhado, se você quiser de fato resolver, você vai resolver, né? Então isso vale tanto para, igual o Léo falou, questão corporativa, mas para a vida. Às vezes a gente não vai ter respostas no momento, mas o segredo é a gente insistir sempre e não desistir, porque quando a persistência, ela é o que traz muitas vezes o resultado. Não é apenas, né, a gente tentar ali na hora. E eu trago até, por exemplo, o Escape Run, né, que a gente foi, aquelas peças lá, tudo maluca, brilhante na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai. E os meninos, vai, Emily, tá acabando. E eu falei, ai, meu Deus, esse negócio não tá dando certo. E aí as amigas, é só escutar, é só ficar aqui, ó, lado direito, lado esquerdo. E eu fiquei, não vai dar certo. E eu falei, eu não sei, eu já não sabia mais qual que é lado direito e esquerdo, pra vocês terem ideia, né? Mas eu falei, eu vou conseguir, eu não aceito sair daqui, porque eu tava com medo de sair um bicho lá, tá? Era uma coisa maior. Mas, e, assim, eu falei, não aceito. E deu certo. Então, assim, eu falo brincando, assim, mas a maior lição, que eu gostei muito, assim, porque a maior lição é o trabalho em equipe, igual o Louro falou, essa questão, e a questão da insistência, porque nem que seja no último segundo, se você está convicto de fazer acontecer, né, de que você quer resolver o problema, vai dar certo. Muito bom, muito bom. E é isso que eu tinha. Sensacional. Pode colocar aqui, desse ponto que você falou, pensando na vida, né? As pessoas que morrem e continuam vivas, continuam existindo, são aquelas que não desistiram. Então, a gente começa a pensar um pouquinho sobre essa ótica. Mais alguma contribuição? Não, eu queria falar de uma historinha. É uma lenda urbana, isso não aconteceu de fato, mas ela... É uma história. Com ele. Exato. Ela exemplifica bem essa questão do foco no problema e foco na solução, né? A lenda urbana é de que a NASA estava
enfim, trabalhando nos ambientes ali com gravidade zero, e as canetas não escreviam, né? Devido a alguma coisa com a tinta, enfim, de não sair no papel, sei lá, qual era o problema. E aí eles ficaram um tempo mastigando aquilo e tentando resolver o problema da caneta, né? E qual que era o objetivo? Simplesmente escrever, né? Aí falaram que os russos foram simplesmente lá e pegaram um lápis e começaram a escrever com lápis. Nossa. Então, assim, a NASA gastou um tempão tentando desenvolver uma caneta high-tech, digamos assim, que funcionasse em gravidade zero, enquanto que os russos pensaram na solução e não no problema, né? Como se a NASA tivesse focado no problema, que era a caneta, e os russos focaram no objetivo, que era escrever. Aí eles usaram o lápis. Mas é uma lenda urbana, isso não aconteceu de fato. Mas é muito comum quando você olhar para esse tipo de situação de foco no problema e foco na solução, sempre trazem essa história, né, esse exemplo. Assim. E é legal porque pelo menos ele sempre personifica bem a questão do foco no problema e foco na solução. Né? É o over-engineering lá. É, verdade. É isso? É isso. Muito bom, fechou com chave de ouro. Gente, de verdade, Isaías tá aqui, eu acho que ele vai concordar comigo. Esse foi um dos melhores episódios que eu gravei na vida. Sensacional, parabéns. Então uma salva de palmas a todos vocês. Aqui tem talento. Aqui tem talento, é isso aí, é isso aí. Pega esse link, manda pra todo mundo, manda pros seus amigos, manda pro grupo de trabalho, fala, cara, escuta isso daqui, ó, a gente batendo cabeça aqui à toa, tira todos os insights, volta naquilo que a Amy falou, no que o Fábio falou, todo mundo falou, e retira os insights e aplica na prática na sua vida, e depois conta pra gente o que aconteceu, tá bom? Até o próximo programa, valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau. Valeu.